Olá, boa noite, como vão vocês? Tudo bem? Então vamos para a nossa aula de sinistro, né? Estamos abordando então uma revisão na semana 3, né, sobre plano de emergência. Então, quem elabora o plano de emergência? O desenvolvimento do plano de emergência é de responsabilidade da equipe de saúde e segurança em meio ambiente, SSMA, da empresa. Trata-se de uma equipe de pessoas que podem fazer parte do setor de recursos humanos e também de segurança do trabalho. Pessoal, a foto aí lembra o nosso conteúdo da nossa apostila, informando sobre os membros deste levantamento, deste programa, né, de componentes da empresa multidisciplinar. Então pode ser um engenheiro de segurança, pode ser um arquiteto, né, que nós vamos analisar a planta da empresa, todas as estruturas, né, estrada, rua, né, no caso de uma planta de uma empresa, de uma indústria, quanto também estamos analisando um escritório administrativo, com andares, tá, ok? Então nós temos que entender a condição de quem vai criar as diretrizes, as metas a serem alcançadas, são essas pessoas que a gente chama de uma equipe multidisciplinar. Bom, eu resolvi então tirar algumas dúvidas que eu fui indagado por um colega de vocês sobre a rota de fuga, plano de emergência, se é a mesma coisa, tá? Então eu coloquei esse slide aqui para nós abordarmos ou sanar esta dúvida. Nós temos aqui algumas imagens, né? Plano de fuga, rota de fuga, plano de emergência, ponto de encontro de emergência, né? E uma outra foto à sua esquerda, que é de um local específico instalada essa placa de encontro, tá? Então temos que entender que o plano de emergência é verdadeiramente um plano em ser elaborado considerando local de edificações, material construtivo, ok? Aonde que nós entendemos que é alvenaria, se é de madeira, tá? A ocupação, exemplo, indústria, comércio, residência, né? A questão da população, morador de rua ou os funcionários, né? Morador da localidade, o funcionamento, né? Se tem horários, se tem turno de trabalho, pessoas portadoras de deficiência, né? A questão da brigada de incêndio, tá? E os equipamentos de combate. Então eu coloquei essas informações, essas imagens, porque a amiga de vocês teve em dúvida. Porque, professor, a rota de fuga é a mesma coisa que plano de fuga? O plano de fuga é o mesmo que o plano de emergência? Então vamos lá. O plano de emergência, que é a foto principal, se vocês acompanharem aí o cursor, né, e que nós estamos abordando aqui, o plano de emergência é levando em consideração a planta da área toda da indústria. Tá? No caso aqui eu peguei uma imagem na internet e coloquei aí. Tá? O plano de fuga estaria dentro desse plano de emergência. Tá? A rota de fuga está dentro do plano de fuga. Então você imagina que, primeiro, a rota de fuga, você está dentro de um complexo, de um andar, tá? E você tem sinalizações que você vai acompanhar. Tá? Essa rota de fuga ela está fixada num cartaz, num quadro, que define o plano de fuga. Então, o plano de fuga é uma área geral da edificação, né? Qual o caminho que você deve seguir. Tá? E o plano de emergência, então, seria externamente na edificação, com pontos pré-determinados, que, como eu coloquei aí no meio do slide, que você pode observar, é um ponto de encontro de emergência. Tá? O ponto de encontro da brigada é outra definição que nós temos na estruturação do plano de emergência. Então, dando sequência, né, na linha do raciocínio do plano de emergência e suas definições, nós temos que entender as complicações, né? As definições de pequena e grande complexibilidades. Tá? Então, eu chamo de pequena complexidade um prédio comercial, né? Um edifício, vamos colocar aí de 3, 4 pavimentos, tá? Que eu chamo de baixa complexidade. Tá? E o de alta complexidade, que seria uma área industrial. Né? Que você tem lá caldeiras, tem as complicações. Né? Você tem uma área que não pode desativar. Então, mesmo numa condição de emergência, como que nós temos que tratar? Por isso, a preocupação das definições. Né? Então, vamos lá. Determinando passo a passo. O que passo a passo? Determinar no plano de emergência passo a passo. Então, no caso de um início de incêndio, quais são as diretrizes que nós devemos cumprir
né? Essa equipe que está envolvida. Principalmente o técnico de segurança, que é uma peça que promove, né? Promotora, que promove esse funcionamento, esse fluxograma funcionando. Então, um passo a passo seria cortar a energia, né? Abandonar a área, tá certo? Desligar a alimentação de água, por exemplo, né? Existe um registro, talvez, aí levando em várias complicações. Então, seria determinar o passo a passo, ok? Seguindo aí o fluxograma, apresentar os recursos disponíveis. Por exemplo, numa alta complexidade, numa área industrial, por exemplo, essa indústria ela tem uma brigada de incêndio, tá? Ela tem pessoas treinadas, né, para evacuação, tem de combate a incêndio, tá? Tem lá os extintores, correto? Numa empresa, num parque industrial, se grande complexidade de uma grande... em um layout de uma empresa complexa, tem a necessidade de remoção. Então, costuma, numa área industrial, ter pontos de encontro, né, acionado os veículos de transporte, por exemplo, um ônibus, um caminhão, né, da forma que vão ser embarcados esses trabalhadores para retirar essa equipe, né. Está presente no nosso plano de emergência esse levantamento, essa apresentação dos recursos disponíveis, né. Identificar uma área também está dentro de plano, né, de recursos disponíveis, tá? Uma área grande, por exemplo, ventilada, que os trabalhadores vão se reunirem, tá? No caso aí, seguindo aí o terceiro passo, documento de cada organização. Nesse passo aqui, pensando de um recurso de alta complexibilidade, né, de um caso de alta complexibilidade, nós entendemos que existe, por exemplo, igual Matias Barbosa. É notório que Matias Barbosa foi desenvolvida ao longo do Rio Paraibuna. Então, que a indústria, essa empresa, ela está instalada próximo ao curso d'água, ao rio, né? Um braço de um rio. Então, nós temos a preocupação dentro desse levantamento, acionar as organizações, por exemplo, a prefeitura, né? Envolvimento nas empresas que fornecem a água, né? Nas moradas, na cidade, por exemplo, quando há contaminação de um curso d'água, de um rio, é acionado os órgãos competentes ambientais, o ANA, que chama, né? Que é a Agência Nacional de Águas, tá? Ela é também linkada, chamada a preocupar, a envolver no plano de emergência, tá? Sobre a questão do guia de manual, que seria o quarto ponto. Tá? O guia de manual seria as informações da empresa, né? Como que devemos proceder, por exemplo. Cada setor ele vai apresentar uma diretriz, um comportamento. Então, por exemplo, o efetivo de 5, 7 pessoas que estão num determinado setor, qual é a orientação? Então, devemos criar esse manual de comportamento para evacuação. E finalizando aí, né, que seria o quinto ponto, né, define as responsabilidades. Então, numa gama de informações, né, cada setor ele vai definir as suas responsabilidades. Então, um setor A ou um setor B, ele vai... o setor A tem um membro que vai ser o líder, vai ser o guia, né? O plano, a equipe C vai ser o indivíduo que tem o conhecimento de primeiros socorros, então que vai sinalizar, que vai atender esses pequenos ferimentos, pequena remoção, enquanto o pessoal está em deslocamento. Aqui, a planta de emergência. A planta de emergência, lembrando que nós fizemos uma atividade, né, para que vocês identificassem no ambiente da residência de vocês, para nós construirmos um conceito no próximo bimestre, de nós fazermos o nosso plano de emergência e o nosso plano de rota de fuga, tá? Então, a ideia inicial seria essa. Então, aqui nós estamos colocando aqui uma complexidade, uma planta de emergência. Identificamos aí o quarto, né, a sala, a cozinha, que essas pessoas terão um circuito de deslocamento, que vão passar por extintor, por hidrante, né, que vai ter uma escada, vai ter um telefone, quais é o caminho que essas pessoas irão percorrer, tá certo? E vão evadir do espaço físico desse prédio, dessa sala. Então, o que consta no plano de emergência? O plano de emergência é um documento que tem como objetivo detalhar os riscos de incêndio e os procedimentos básicos de emergência. Em caso de incêndio, o documento deve ser elaborado por escrito. O plano de emergência do estabelecimento
tem por objetivo a preparação e a organização dos meios existentes para garantir a salvaguarda dos seus ocupantes, em caso de ocorrência de uma situação perigosa, nomeadamente de incêndio. Então, levando em consideração o nosso plano de emergência, como eu já falei nos slides anteriores, né, nós temos um plano de grande complexibilidade, seria uma indústria na área de energia nuclear. No caso aí, nós temos aqui em Angra dos Reis, né, no estado do Rio de Janeiro, uma indústria, uma usina de energia nuclear. Então, o plano, como eu falei com vocês, que tem pequena e alta complexidade, nós temos que entender que uma grande complexibilidade ela abrange outras cidades, outras situações. No caso de uma complexidade, por exemplo, de uma radioatividade, uma poeira radioativa, ela percorre quilômetros, né? Igual está aí na imagem, que ela pode recolher, aí, deslocar, né? Até de 3 a 15 quilômetros. Então, quais são as fases? Então, as zonas de planejamento devem ser entendidas pelas dificuldades. Quais são os estados, quais são as cidades, até onde que pode ocorrer um distúrbio, né? Que é onde que vai ocorrer essas contaminações. Aqui, colocando em prática o que nós já abordamos, né, em outras semanas, eu apresento aqui alguns trabalhos que colegas de vocês, como a Monique, como a Maria Cristina, né, a Luzimar, já enviaram seus exercícios, né, identificando a estruturação do ambiente da sua casa, tá? Colocando quarto, cozinha, para nós trabalharmos os nossos itens para evacuação, tá? Pegando carona já nesta atividade, devemos já trabalhar os conceitos, né, dentro do nosso plano de emergência, as sinalizações. Tá? Aqui, como vocês podem observar na imagem, né, está entre uma caixa alta um exemplo de evacuação. Então, uma seta, né, indicando o seu deslocamento. Aqui dentro do universo de sinalizações que nós temos, né, para evacuação, tá? Que nós estamos aí já trabalhando com esse conceito, né? Em caso de incêndio, algumas orientações que devemos ter também, né? A sinalização de escada, né? Uma condição de orientação que não deve se usar o elevador em caso de incêndio, né? O uso do extintor de incêndio, tá certo? De uma forma de orientar a equipe que vai trabalhar. Nós nos deparamos aqui também com um recurso que é o chuveiro automático, né? Conhecido como sprinklers, né? Que é uma tubulação hidráulica que é acionado o incêndio. A gente já assistiu isso em alguns filmes, né? Que você recebe esse combate do incêndio imediato.